Sabe quando a gente tenta sintonizar uma daquelas rádios bem antigas? Tem sempre aquela expectativa de achar uma estação com o som limpinho, né? Ah, sim. Aquela busca infinita girando o botão bem devagar. Exatamente. A gente escuta aquele chiado insuportável, a estática rasgando o alto-falante e, de repente, a voz do locutor ou a música aparece totalmente clara. É uma sensação super reconfortante. E a maioria das pessoas para o botão bem ali, nesse exato momento, e só escuta o que está tocando. Pois é, essa é meio que a nossa busca humana por clareza no meio do ruído todo. E se a gente parar para pensar, a indústria musical é construída para entregar exatamente isso. Sabe, uma frequência limpa, palatável e fácil de engolir. Totalmente, mas o que mais me intriga e que é o tema da nossa imersão profunda de hoje é quando surgem artistas que simplesmente se recusam a aceitar essa clareza. Aqueles que preferem quebrar o rádio inteiro. Isso! Artistas que arrancam os fios, queimam os circuitos e tentam reconstruir o aparelho do zero. Tudo isso só para tentar captar uma frequência impossível, algo que antes só existia dentro da cabeça deles. E não tem definição melhor do que essa para a banda que a gente vai analisar hoje. Exata. Então, boas-vindas aqui nos Ouse para mais esse mergulho. E olha, a pilha de fontes que a gente tem na mesa hoje é um prato cheio. Especialmente para quem tem aquele perfil de eterno aprendiz que adora entender as engrenagens por trás da arte. Tem muita coisa boa mesmo. A gente cobriu desde resenhas celebrando os 30 anos de álbuns clássicos, passando por "isso foi uma loucura", uns fóruns super obscuros do Reddit. Nossa, os debates insanos sobre afinações de guitarra. Sim, milimétricos. E até documentos densos sobre batalhas judiciais recentes. Tudo isso para desconstruir a identidade complexa de uma das bandas mais intensas das últimas décadas, o Soundgarden. E o que salta aos olhos, cruzando todas essas fontes, é que aquele rótulo de grunge, que a mídia meio que colou neles nos anos 90, é muito, mas muito pequeno para eles, né? Com certeza. Lendo os relatos de estúdio e aquelas análises mais técnicas, a tese que se forma é bem mais profunda. A história do Soundgarden é uma luta ininterrupta pelo controle absoluto sobre a própria sonoridade. Foi quase uma guerra fria, né? É uma guerra contra produtores, uma rejeição total à forma tradicional de tocar. Eles se esquivavam do mercado o tempo todo e, inevitavelmente, travavam batalhas bem pesadas contra os próprios demônios internos. Então, vamos começar a desdobrar isso pelo que as nossas fontes chamam de o pecado original da produção deles. Eu achei fascinante olhar para esses primeiros anos, ali na época do disco de estreia, o Ultra Mega OK, de 88. A ironia já começa no título desse disco. Sim, foi uma piada do guitarrista, o Kim Tail. Significa basicamente nada mal. Tipo, tá ok, o Chris Cornell até queria que no Reino Unido o disco se chamasse Ultra Mega UK, só de brincadeira. E essa ironia transbordava para as faixas também. O álbum era uma mistura meio louca de punk, psicodelia, metal. E eles adoravam zoar os clichês sombrios do rock. Como nas faixas 665 e 667. Exatamente. Que são paródias fantásticas daquele pânico satânico da época. A lógica deles era tipo, bom, se 666 é o número da besta, os vizinhos dele devem ter algum poder maligno também. É genial. Era uma forma de ridicularizar a expectativa de quem achava que estava comprando um disco de adoradores do diabo. Mas a verdadeira escuridão do disco não estava nos números, estava na cabine de som. O grande trauma deles com a produção, né? Isso. A gente resgatou uma entrevista de 95, onde o Cornell confessa um arrependimento muito profundo por ter aceitado trabalhar com o produtor Drew Canulet. A SST, que era a gravadora independente deles, meio que empurrou esse cara, não foi? Foi. Disseram que fazia sentido financeiro punk rock e trazia uma credibilidade punk. Mas o Cornell sentiu que o som foi diluído, domado. É tipo pagar um chefe de cozinha com estrela Michelin que passou a vida criando um caldo complexo cheio de especiarias. E obrigar o cara a usar um cubo de tempero pronto. Exato. O prato ainda alimenta, mas a alma da receita foi completamente pasteurizada. E a consequência dessa pasteurização foi uma guinada muito radical. Esse trauma ensinou para eles que ceder o controle significava perder a identidade. Então, logo no álbum seguinte, o Louder Than Love de 89, a postura já é outra. É bem mais agressiva. Eles assinam com uma grande gravadora, a EM, e trazem o Terry Date para produzir. E a tensão por controle já fica óbvia na escolha do nome, né?
Nossa, essa história é hilária. Eles estavam brincando com o artista gráfico e decidiram que o disco ia se chamar Louder Than Shit, ou Louder Than Fuck. Imagina isso nas prateleiras das lojas na época. Impossível. A empresária deles, a Susan Silver, interveio na mesma hora. Ela vetou a ideia e falou bem sério que a banda dela não ia lançar disco com palavrão na capa de jeito nenhum. Então o compromisso final acabou sendo Louder Than Love. Eles cederam no título, mas, sonoramente, as portas do inferno se abriram com esse álbum. Com certeza. As fontes mostram como a produção do Terry Date cimentou aquele som pesado, arrastado e metálico que virou a assinatura deles no começo. E o impacto foi tão massivo que reverberou muito além de Seattle. Tem relatos dizendo que o Kirk Hammett escutou esse álbum em loop e foi inspirado direto por esse peso para escrever Enter Sandman do Metallica. Caramba, só 2 anos depois. Ou seja, a semente do maior hit do heavy metal da década foi plantada por essa primeira busca de autonomia do Soundgarden. Mas a autonomia visual e burocrática foi só o primeiro passo. É aqui que a narrativa das nossas fontes ganhou uma profundidade técnica que me deixou de queixo caído. Porque o controle deles não parou na negociação com a gravadora. Eles levaram essa obsessão direto para a anatomia dos instrumentos. E o Bad Mother Finger, em 91, ilustra isso perfeitamente. O disco ia sair em 24 de setembro, o mesmo dia do Nevermind do Nirvana e do Blood Sugar Sex Magik dos Chili Peppers. Um dia histórico para a música. Mas eles não lançaram nesse dia, né? Não lançaram. E o motivo? A banda simplesmente detestou a cor da capa original. Acharam os tons claros demais. Aí eles forçaram a gravadora a fazer o lote inteiro sob a supervisão do Quintail e o disco só saiu em outubro. Isso mostra que eles não tinham o menor medo de atrasar o próprio sucesso se algo não tivesse 100% do jeito deles. Mas o que mais me impressionou mergulhando naqueles fóruns do Reddit é o que eles estavam fazendo com as guitarras. Eles estavam reescrevendo as regras da física do instrumento. Essa coisa de afinações alternativas deixou de ser uma ferramentinha e virou a espinha dorsal deles. Tem tópicos lá com centenas de comentários rolando até hoje, discutindo a afinação exata daquela música solo do Cornell, Seasons. Ah, a música do filme Vida de Solteiro. Essa mesma. Metade dos músicos no fórum jura que a afinação é F, C, F, C, C, F. A outra metade debate com a vida que é F, F, C, 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 F. E pra enlouquecer quem tenta fazer cover, dizem que ao vivo ele tocava tudo meio tom acima. É loucura tentar acompanhar. Mas a mecânica por trás dessas afinações é o que explica aquele peso indescritível deles. Numa afinação padrão, as cordas têm uma tensão que facilita criar acordes normais. Tá, e o que acontece quando eles mudam isso? Quando você afina as cordas mais graves em notas ainda mais baixas, o tal do drop tuning, a física da coisa muda. A corda fica literalmente mais frouxa. Com menos tensão, a vibração dela fica mais ampla. Ah, entendi. Então uma corda frouxa desloca mais ar quando você toca. Isso cria uma ressonância gutural, um som que bate forte no peito. E como você mudou as notas das cordas soltas, as posições dos dedos não funcionam mais. Você é forçado a inventar formatos de acordes do zero. Eles quebraram o teclado da máquina de escrever para serem obrigados a inventar palavras novas. Mas, pensando de forma prática, as fontes relatam que no disco Super No Go, eles usaram 7 afinações diferentes. 7. No mesmo álbum. Tocar isso ao vivo me parece um pesadelo logístico. Imagina a logística de trocar de guitarra a cada 3 minutos no palco. Ou deixar 1000 pessoas esperando enquanto gira a tarraxa para achar a tensão perfeita. Por que fazer isso? Não era mais fácil só pisar um pedal de distorção? É que o pedal de efeito só mascara o som, né? Ele joga uma textura em cima de uma fundação que já existe. Mudar a afinação altera a fundação geométrica da música inteira. Faz sentido. O alfabeto musical tradicional simplesmente não era o suficiente para expressar a raiva e a ansiedade que eles precisavam voltar para fora. Usando 7 afinações no Super Unknown, eles criaram 7 linguagens únicas. Ninguém ia conseguir copiar o som deles. Eles construíram um castelo onde só eles tinham as chaves. E isso nos leva direto para 94, que foi quando o mundo inteiro decidiu invadir esse castelo. O auge do mainstream deles. Sim, o lançamento do Super Unknown. Mas é tudo cercado por um surrealismo. É incrível ler como as sementes desse disco vieram de lugares quase cômicos. O título mesmo veio do Cornell interpretando errado o nome de um palhaço que passava na TV. Um palhaço de Seattle. E o hit Spoon Man também tem uma origem ótima. Começou como uma fita cassete falsa,
Não foi? Um adereço que o Jeff Ament, do Pearl Jam, criou para o quarto do protagonista no filme Vida de Solteiro. O Cornell pegou aquele título falso e escreveu uma música de verdade. A genialidade saindo de coisas super mundanas. É. Mas a execução do álbum passou longe do mundano. E o grande monumento intelectual desse disco tá, ironicamente, na música mais comercial deles, Black Hole Sun. As análises literárias dessa música nas nossas fontes são fantásticas. Quebram totalmente a ideia de que era só um clipe esquisito da MTV. O próprio Cornell dizia que a letra era um cenário de sonho surreal. E quando a gente olha os versos, tem um desejo nihilista por purificação absoluta. O sol negro engolindo tudo. Sim, não é só uma anomalia no espaço. É uma metáfora para uma força que devora toda a falsidade. Ele fala num verso que os tempos acabaram para os homens honestos. Uma resignação total com a superficialidade do mundo. A ironia disso me deixou perplexa. No exato momento em que eles estouram no mundo todo, ganham 2 Grammys, vendem milhões. A música que toca em loop na rádio é um pedido desesperado para um buraco negro destruir aquele exato mundo do mainstream. Eles entregaram uma crítica brutal embrulhada num cavalo de Troia sonoro genial. E o mundo todo cantando junto como se fosse uma baladinha pop. Porque a melodia remetia os Beatles, mas tocada com guitarras que pareciam uma tempestade chegando. Mas, quando você pede para um buraco negro engolir o mundo, o sucesso não costuma trazer paz. O que explica a reação deles depois disso. Eles buscaram um isolamento quase total, afastaram de vez a máquina da indústria. E esse isolamento é o núcleo da gravação do Down on the Upside, em 96. Eles fecharam as portas real. O Cornell deixou claro que não queria nenhum cara de fora dando pitaco. Produziram tudo sozinhos com o engenheiro Adam Kasper. E o resultado soa bem menos apoiado naqueles riffs de metal e muito mais mergulhado numa melancolia acústica bem sombria. É o som de 4 caras puxando a ponte levadiça do castelo e se trancando lá dentro. Só que o problema de se trancar no castelo é que a pressão de dentro não tem pra onde fugir. A implosão deles foi super dolorosa e super pública. As fontes narram a turnê de 96 e 97 e o desgaste era absurdo. Para se ter uma ideia do tamanho deles na época, o Metallica teve que implorar para o Soundgarden aceitar dividir o posto de atração principal no Lollapalooza. Nossa, mas a panela de pressão explodiu mesmo no Havaí, né? Em fevereiro de 97. Sim, em Honolulu. O baixista, o Ben Shepherd, teve um monte de problema com o equipamento no palco. Ele não aguentou, jogou o baixo pro alto e simplesmente abandonou o show no meio da apresentação. O controle foi pro espaço de vez. O Cornell teve que terminar o show sozinho com uma guitarra. E em abril anunciaram o fim oficial da banda. É triste pensar que a busca pela frequência perfeita acabou rachando o rádio inteiro. Mas a história não acaba aí nas fontes. A gente tem o retorno deles em 2012 com o King Animal, mostrando que a química continuava intacta. E, infelizmente, a tragédia gigante da morte do Chris Cornell em 2017. Mas os documentos judiciais que a gente leu revelam um epílogo que ainda está sendo escrito, o que é bem emocionante. O capítulo inacabado, pois é. Antes de falecer, o Cornell estava gravando no estúdio da casa dele na Flórida. Tem 7 faixas finais lá de 2017. E ficaram paralisadas anos por causa de uma briga judicial bem complexa entre a banda e a viúva dele, a Vicky Cornell. Mas as fontes mais recentes confirmaram que eles chegaram num acordo. E essas músicas vão finalmente ver a luz do dia. Tem títulos como Cancer, Stone Age Mind e Road Less Traveled. O Kim Thayil já falou nas entrevistas que com os arranjos finais que eles vão colocar, a gente pode esperar um material super denso, experimental, talvez o mais desafiador da carreira deles. Ou seja, mesmo no apagar das luzes, a essência continuou a mesma. A recusa em seguir a fórmula foi até o último acorde. Com certeza. E observando tudo isso, desde as fitinhas falsas até as brigas em estúdio, fica uma provocação na minha cabeça para quem está acompanhando a gente hoje. Toda essa obsessão por atrito e controle manual. Onde você quer chegar com isso? É que a gente vive a era de ouro da perfeição digital hoje, né? Tem algoritmo de compressão, autotune que corrige qualquer milissegundo errado, software de simulação de amplificador. Sim, você aperta um botão e está soando bem. Exato. E a minha provocação é, será que essa asepsia toda, essa facilidade de limpar o ruído no computador não está matando o tipo de genialidade que só nasce no atrito?
Nossa, isso é um ponto excelente. Porque o Soundgarden precisou brigar com a física, lidar com a falha humana e sangrar os dedos para criar essas obras. Se eles começassem hoje com o software mascarando tudo, talvez o mundo ouvisse um som limpíssimo, mas completamente vazio. E a gente nunca ia saber o verdadeiro peso que a música pode ter. A tecnologia tira a barreira da logística, mas muitas vezes é na tentativa dolorosa de pular a barreira que a arte acontece. Tirar o erro e a dificuldade pode ser o mesmo que tirar a alma da coisa. E a alma do Soundgarden definitivamente ainda reverbera muito forte. Queria agradecer demais a companhia de todo mundo que tirou esse tempo para mergulhar nessas fontes com a gente hoje. Foi incrível desvendar os bastidores dessa força sonora. Com certeza. Foi um privilégio investigar a mente por trás dessa muralha de som. E, como a gente sempre combina, se curtiu o vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal Granja Aposentado.